Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 12. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre expectativas. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera, meu senhor, estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixai-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado, ou como está na versão dos irmãos, indignado. Vamos orar nesse instante, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino. Vem, Deus, nessa manhã de domingo, ensinar-nos, ó Deus, a tua vontade, tua palavra, aplicar ao nosso coração pelo teu Santo Espírito, a nós que aqui estamos e a todos que estão de casa nos acompanhando. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as expectativas. Semana passada eu falei sobre ânimo, sobre o desânimo, né? Como vencermos o desânimo na liderança, como enfrentarmos as tribulações, as turbulências, as dificuldades. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas. E um dos textos que mostra uma expectativa de um líder é exatamente esse texto de 2 Reis. Há vários aspectos desse texto, como eu já mencionei, e um dos aspectos que a gente percebe aqui é exatamente a expectativa que havia em Naamã para com o rei de Israel, depois para com o profeta Eliseu. E você vai perceber que a expectativa é algo que faz parte de nossa vida. Todos os anos, por exemplo, milhares de pessoas, quando saem de férias para passar alguma semana na praia, em algum hotel, em alguma casa de familiar, em algum lugar assim específico que geralmente vai para tirar férias, quando se é feito o aluguel de uma casa, de um apartamento, de um hotel, você vai lá nas redes sociais, na internet e aluga. Mas quando você não conhece o ambiente, o espaço, você vai olhar as fotos que o hotel dispõe sobre o seu espaço. Hoje, graças a Deus, com a ajuda das mídias, as pessoas já colocam suas próprias impressões digitais. Então, você vai comprar um produto, o camarada já coloca lá a filmagem de como realmente é e o comentário.
Mas antes isso era um pouco mais difícil. Então, as imagens que se tinha de um hotel quando você era que o próprio hotel fornecia na sua página principal. E aí muitas pessoas se frustravam ao ver na foto uma grande piscina e ao chegarem lá, tinha uma piscininha pequena de 2 metros. Um quarto arrumado, bonito, elegante, mas na verdade aquele era o quarto principal, o quarto que você ia ficar, um quartinho simples, bem simplesinho. A frustração, ela é gerada por causa da expectativa que foi criada. Todos os anos, milhares de pessoas se frustram com as suas viagens porque esperavam uma coisa e viram outra. Eu lembro-me quando eu casei com minha esposa, que a gente foi ter nossa lua de mel lá em Natal, no Morro do Careca, e a gente tinha aquela expectativa gigantesca, aquela coisa linda, mas quando a gente chega lá, parecia um formigueiro de gente. A gente não conseguia ficar meia hora parado, que era vendedor toda hora, que é isso, que é aquilo, compre isso, uma massagem, uma consulta, eu não sei, pai do céu. A expectativa gerada pela beleza é frustrada pela quantidade de pessoas que havia na época que nós fomos. Nós sofremos frustrações contínuas em compras que a gente faz diariamente, em pessoas que a gente convive, tudo por causa da expectativa. E o ministério cristão pode ser muito semelhante, cheio de expectativas irreais, de suposições, está escuro, né? De suposições e até mesmo da maneira como nós aguardamos ou esperamos que o outro reaja à nossa presença. Então, existe muito estresse causado por uma concepção errada do ministério. E isso vai sobrecarregar, vai tornar o trabalho muito complexo, e não apenas a líderes, mas qualquer indivíduo haverá de sofrer com as pressões, porque não existe nenhum super-humano capaz de desempenhar todas as tarefas com perfeição, com maior habilidade e suprir todas as expectativas que as pessoas têm de você, no seu trabalho, na sua função, em qualquer área que você esteja. Então, a nossa compreensão do ministério, a maneira como a gente vê o desenrolar, a influência, isso vai fazer com que traga cargas para a liderança. Alguns esperam realizar muito pouco e, portanto, ao longo do tempo acabam se surpreendendo com as suas experiências. Outros esperam realizar muito, porém acabam se surpreendendo ao perceber que não conseguiram realizar nem metade do que havia proposto. Com isso, a gente vai lidar com 2 aspectos: expectativa e frustração. Até porque a frustração só existe por causa da expectativa. Se nós não tivéssemos expectativas irreais, nós não ficaríamos frustrados com tantas coisas na nossa vida. Isso não tem respeito apenas com a liderança da igreja. Isso tem a ver com o nosso relacionamento interpessoal. Isso tem a ver com o nosso trabalho. Então, quantos funcionários entram numa empresa com a maior expectativa do mundo? Não, eu vou ter ajuda de combustível, eu vou ter vale de alimentação, eu vou ter isso, aquilo, outro. Rapaz, esse é o emprego dos sonhos. Aí trabalha 1 mês, 2 meses, começa a se chatear com o patrão que fala grosso, começa a se chatear com o funcionário que quer passar-lhe a perna, começa a se chatear com a dinâmica da empresa, com o sistema que é lento, aí diz assim, isso é lá emprego, é que é outro emprego. Por que essa frustração? Logo de início, logo no começo, por causa da alta expectativa que por vezes se tem. E aqui você vai perceber um exemplo muito claro de alguém que teve uma expectativa além da conta. O próprio Naamã. Então, vamos ver quem era Naamã. Primeiro, ele era um comandante do exército do rei da Síria, ou seja, era um oficial da mais alta patente do exército. Todo oficial, todo homem que comandava um exército era alguém da mais alta confiança de liderança. Segundo, ele era um grande homem, diz o texto aí no versículo na parte B, um homem de posição e importância social. Era um líder, era um líder. Terceiro, era um homem conceituado, tido pelo próprio rei em alto conceito por causa das vitórias que ele dera ao rei, por causa da maneira como ele liderava o exército. Quarto, ele era um herói de guerra. E no texto original a palavra significa um homem potente ou de coragem. Era essa a ideia. Naamã era um homem valente, por isso que ele era líder, ele era chefe do exército. Mas havia um problema.
O versículo 1 termina dizendo que ele era leproso. Toda glória, toda pompa, todo esplendor de Naamã era abatido pela sua lepra. E aqui você tem uma perfeita percepção de um líder que tinha muitas atribuições, que tinha muitas qualidades, mas tinha um problema que ainda estava segurando ele. Mesma coisa que eu li semana passada com respeito a Paulo, né? Paulo disse que Deus lhe deu a ele revelações das mais grandiosas, né? Ele até fala assim: conheço um homem que foi elevado ao terceiro céu. Aquele é ele. Ele é singelo ao falar, para não dizer que foi ele, mas ele depois diz: olha, Deus me deu revelações extraordinárias das quais eu não posso nem mencionar. Tamanha foi a intimidade que Deus teve com Paulo, mas para que eu não me ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na minha carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me glorie. Você tem Paulo e você tem Naamã, claro, perfis diferentes, tá? Porque Naamã não era crente. Depois ele é convertido ao Senhor, mas ele não era crente nesse momento aqui. Paulo era crente. Mas que eram líderes natos, que eram pessoas reconhecidas pela sua influência, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria e tudo mais, porém tinha um problema. E essa percepção, ela é clara com a maneira como nós ainda somos hoje. Todos nós podemos ter excelentes aptidões, excelentes qualidades, sermos hábeis em fazer muitas coisas, porém nós temos um problema. O pecado que ainda está habitando em nós. E as nossas muitas limitações. É a nossa lepra, irmãos, que diariamente está ali nos puxando, nos limitando a fazer o que nós deveríamos fazer. Então, Naamã tinha tudo isso, porém era um homem leproso, vítima de uma doença terrível. Se ele vivesse no meio de Israel, ia ser uma pessoa inútil, porque o leproso não podia ter contato com a comunidade. Mas como ele vivia na Síria, lembre que a jovem cativa que estava lá havia já sido traga do meio do povo de Deus, por conta das perseguições que houveram e tudo mais. Ele tinha uma certa liberdade de ser chefe do exército, porque lá não tem essas restrições. Essas restrições com respeito à mulher menstruada, com respeito ao leproso, com respeito ao doente, era uma restrição com respeito a comer carne de porco. Era uma restrição entre o povo de Deus. Isso era parte da lei cerimonial de Deus. Quem observava esses ritos era o povo de Deus. Os outros povos não estavam nem aí para isso, não. Então, ele sendo um israelita, jamais ele seria líder de exército algum. Ele ficaria separado, em uma tenda separada, junto com outros leprosos. Mas aqui nós temos o contexto da Síria. Muito bem. Diante de quem era Naamã e da sua doença, nós vamos perceber, à luz desse texto aqui que a gente leu, eu pontuei 7 expectativas frustradas de Naamã. Nós vamos usar hoje como base do nosso estudo esse livro aqui, O Líder de Carne e Osso. Mas a análise desse texto eu acrescentei para que a gente tenha uma noção de um exemplo de alguém que teve uma expectativa e foi frustrada. O livro trata de aspectos práticos, como que a liderança da igreja sofre as pressões da expectativa e como que essas expectativas são um problema para os liderados e para o líder que também tem expectativas altas. Só que aí eu pensando, meu Deus, toda essa aplicação prática é muito boa, mas nós não podemos ficar nisso sem que a Bíblia Sagrada nos fale algo. É preciso da Bíblia. E eu lembrei desse texto na mão, eu fiquei com esse texto na cabeça, embora já tenha pregado esse texto aqui, mas há um aspecto de expectativa nesse texto que eu não falei no meu sermão anterior, porque o propósito não era aquele. E você vai perceber claramente aqui nesse diálogo de Naamã com o rei, depois com o profeta, né? Essa sua expectativa. Então, vamos ver as 7 expectativas frustradas de Naamã para a gente começar. Primeira expectativa que ele tem está aí no versículo de número 5. E no versículo 5, o rei o envia e ele vai com muito dinheiro. Joga aí na tela, por favor, Lucas, o texto. Veja a quantidade de dinheiro que esse homem leva. Versículo 5 do capítulo que nós lemos.
Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei numa carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Eu estou com a versão atualizada, que é uma versão mais nova da atualizada, que traduz como: levou consigo 340 quilos de prata e 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Essa é a contabilidade. Há outras versões e há outras interpretações com respeito ao peso de 1.000 ciclos e tudo mais que o texto fala aí, que na verdade essa proporção seria muito maior, por causa da quantidade de carros que ele leva e que ele vai até Ezequiel. Aliás, até Eliseu. Eu até mencionei aqui na pregação a quantidade de ouro e a quantidade de prata que ele levou. Essa tradução aqui, que não foi muito bem aceita, ela traduz como se fosse 340 quilos de prata e 62 quilos de ouro, que já é muita coisa. Que já é muita coisa. Porém, a tradução da moeda da época para o peso que seria comparada ao atual, em algumas outras traduções e comentários dá bem mais do que isso. Mas a ideia aqui, principal do texto, não é a quantidade exata de peso. A preocupação do texto não está na grama ou no quilo de ouro que foi, mas no excesso e no montante. Isso é o que nos importa. Então, por isso que, por mais que tenha um pequeno deslize na interpretação do texto, mas o sentido foi transmitido. A quantidade de ouro e de prata e de vestes que foi levada foi uma quantidade absurda. 1 quilo de ouro já é muita coisa. 1 quilo de ouro já é muita coisa. 1 quilo de prata já é muita coisa. Imagina essa quantidade absurda que Naamã leva. Qual é a proposta aí? Qual é a primeira expectativa que ele tem? Eu vou comprar minha cura. Médico nenhum resolve esse problema, mas eu irei até Israel a comando da voz da jovem serva, e eu até preguei na SAF só sobre essa jovem serva. É outra perspectiva que a gente tem. O único versículo que fala sobre ela, você já tem uma outra perspectiva extraordinária. Veja como a Bíblia Sagrada ela é riquíssima. Eu vou comprar minha cura. Eu vou comprar minha cura. Ele pensou que muitas posses seria suficiente para resolver o problema. É a velha lenda que muitas pessoas têm, né? Aqueles que têm dinheiro podem tudo. Ou se tiver muito dinheiro, se eu tivesse muito dinheiro, eu resolveria tudo mais facilmente. E há coisas, irmãos, que o dinheiro nenhum compra. Primeira expectativa que ele tem, frustrada, é de que ele poderia comprar a sua cura. É a ideia de que o dinheiro moveria o coração, de que o dinheiro resolveria o problema. E essa falsa expectativa, ainda hoje, ela é presente no meio da liderança também. Tanto para os líderes, quanto para muitos liderados, que acham que a motivação principal do líder vai ser o dinheiro. Então, há falsas expectativas de um lado e de outro, muitas vezes. Segunda falsa expectativa, ou segunda expectativa frustrada de Naamã, determinar o momento da cura. Versículo 5 vai nos dizer, né? Logo em chegando a ti, a ideia que o texto nos traz aí é que a cura aconteceria imediatamente na sua chegada. Eu cheguei diante do rei, leu-se a carta, agora é a hora. A determinação do tempo, do momento da coisa acontecer, foi uma segunda expectativa frustrada. Então, a primeira expectativa, dinheiro. A segunda expectativa, tempo. Ora, irmãos, até hoje nós sofremos com isso. Nós temos expectativas irreais com respeito ao dinheiro e temos expectativas irreais com respeito ao nosso tempo. Por isso que quando a gente faz planejamento para a igreja, como a gente fez ano passado, a gente sempre coloca lá como versículo principal do planejamento anual. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós não podemos fazer expectativas de que nós teremos tempo para fazer tudo. Imprevistos acontecem, doenças chegam, o tempo muda, a situação muda, as pessoas falham com a gente e nós nos frustramos.
Naamã teve duas falsas expectativas ou expectativas frustradas que o texto nos mostra aí, apenas no versículo 5. Vamos mais. Uma terceira expectativa que eu vejo nesse texto, a expectativa que está no versículo 11, que é de ser recebido de maneira especial. É uma acolhida diferenciada. E essa expectativa que Naamã teve, muitos de nós tivemos um dia ao chegarmos na igreja e não sermos tão bem recebidos assim. Quantos aqui, talvez aqui em Bom Conselho, talvez em outra igreja, esperavam chegar na igreja e serem assim, abraçados de uma maneira única, e não foram? Quantas vezes? Eu já fui para a igreja, que depois eu vim assumir como missionário, que eu cheguei lá, me sentei, ninguém nem falou comigo. E eu fiquei lá, o culto rolando e o povo esperando o pregador chegar, porque não imaginava que ia ser eu, né? Um mirradinho, um maguinho na época com 57 quilos, sentado no banco de trás, só tinha a fivela do cinto e a cabeça, sentado lá atrás, e o culto rolou e tal. Quando chegou a hora da pregação, eu vi os irmãos aperreados, e cadê o pregador que não chega? Eu estava lá no canto. Ninguém foi nem falar comigo, eu fiquei lá na minha quieta, uma hora, quando chegar a minha hora eu vou. Aí eu fui, preguei e tal, identifiquei que a igreja tinha um problema sério, recepção. Os visitantes chegavam, saía, ninguém dava nem uma boa noite. Comigo foi assim. Então, quantos de nós às vezes construímos uma expectativa? Eita, vou visitar aquela igreja. Quando eu chegar lá, vou ser bem recebido. Eu cansei de ir em igrejas em Recife, que eu entrava e saía com minha esposa, a gente não sabia nem quem era quem, ninguém nem dizia assim, Pai Senhor. A gente entrava mudo, saía calado. Ninguém nem olhava para a gente. Quantas pessoas já não tiveram expectativas para com respeito à igreja, para com respeito à liderança e foram frustradas? Qual a expectativa de Naamã? Eu vou chegar lá e vou ser bem recebido. Diz o texto que a expectativa dele, ou o que ele pensou é, ele vai sair a ter comigo. Vai sair a ter comigo. Ele esperou, de fato, irmãos, que o profeta viesse ali, preparasse uma recepção especial com toda a pompa, que ele já estava acostumado, ele era oficial do rei. Todo canto que ele chegava, tinha gente ali, ó, bajulando ele. Aí ele chegou na igreja, ou na casa do profeta, o profeta disse, ó, diga a ele que vá lá no rio. Aí quando eu preguei aqui sobre política, eu falei sobre esse aspecto, né? Que a gente não dá muita notoriedade a pessoas que querem ter notoriedade na igreja. Até porque na igreja, quem é o centro é Cristo. É ele que deve ser honrado. Então, a gente não faz aqui uma separação. Esses bancos aqui é para os empresários, esse aqui para os médicos, aquele para os advogados, aquele para pessoas, né, conhecidas, influenciadores, tudo mais, e vai deixa os últimos lá só para os pobrezinhos. Não existe isso na igreja, nunca vai existir. O máximo que poderá haver aqui é separar um banco para uma ocasião especial de uma cerimônia, que a gente realmente precisa que um grupo fique aqui separado. Mas a não ser, ninguém tem um lugar marcado na igreja no aspecto de que assim, esse aqui é para os mais importantes. No passado, muitas igrejas católicas tinham isso. Se vocês já visitaram, por exemplo, aquelas igrejas lá de Olinda, ali de, como é aquela cidadezinha perto de Olinda? De Igaraçu, né? Você tem as alas da igreja. As alas dos ricos, mais ou menos, e os escravos ficavam fora, do lado de fora. Por isso que algumas igrejas construíram até uma telhadozinho assim, porque quando vinha um período de chuva, né, não podia, para não ficar também levando chuva que era demais, aí botaram uma paradozinho e ficava ali. Tem igreja que tem até isso. As alas que separavam por condição social. Não é? Pronto, perfeitamente. E os brancos andavam. Aham, aham, aham. A história, a própria história vai nos revelar isso, né? Essa separação que sempre houve, tanto com respeito a brancos e negros, como com respeito a pobres e ricos. Naamã estava acostumado com a pompa. Tinha gente servindo ele toda hora. Ele disse: eu vou chegar na casa do profeta, ele vai me tratar com total honraria. Só que ele não estava na Síria, estava em Israel, no meio do povo de Deus. E o negócio no meio do povo de Deus é diferente.
Porque a gente trata gente como gente, independente das suas condições sociais. Porque nós não olhamos para as suas, ou não deveríamos olhar para as suas condições sociais, mas para as suas condições espirituais. Porque o sangue que comprou e me comprou, que me lavou, é o mesmo que compra o pobre, o rico, o branco, o negro, qualquer pessoa. Não tem diferença. Então, a terceira expectativa irreal de Naamã é ser recebido de maneira especial. Vem a quarta expectativa dele, ser honrado. Está incluso no versículo 11, na mesma parte. Porque se você observar o texto, joga aí, por favor, Lucas, o texto, versículo 11 na tela. Vamos fazer a hermenêutica agora. Ele se indignou, esse é o aspecto da indignação, né? A frustração que gera a indignação. Se foi dizendo, pensava eu, expectativa. Ele sairia a ter comigo. Esse é o primeiro tópico, né? A recepção. Depois, por-se-ia de pé. Ora, se eu estou dentro de um recinto, dentro da igreja, vem alguém chegando lá fora e eu vou cumprimentá-lo, seria necessário dizer, pensava eu que ele viria ter comigo. Mas o texto vai um pouco mais. Viria ter comigo, por-se-ia de pé. O que é que está embutido aí nessa frase de Naamã? A expectativa dele é que Eliseu fizesse como os seus servos faziam. Vem, se prostra, dá a honraria e depois se levanta e continua a conversa, o diálogo, a petição, coisa desse tipo. Eliseu nem vai ter com ele, nem muito menos se prostra perante ele para depois ficar de pé. Então, além de ser bem recebido, ele esperava ser honrado, como era comum. Pastor, mas lembre do que acontece não com Naamã, mas com outro camarada parecido com Naamã. Quem lembra? Até o nome é parecido. Naamã, Amã, de Esté. Ele também era oficial do rei. E ele queria que Mordecai honrasse ele. Lembra agora? Dois personagens com mesma entonação de nome, com o mesmo cargo e com os mesmos ideais. Era orgulhoso, queria que todo mundo se dobrasse, fez uma estátua. Aí Mordecai não se dobra, ele vai na pé do vidro do rei Assuero e diz, não, olha, nós temos que baixar um decreto, quem não se prostrar vai morrer, só que aí Esté era judia e o rei não sabia. Aí começa aquela confusão todinha, até que Amã tenha que sair pelas ruas com Mordecai em cima de um cavalo e ele gritando e honrando Mordecai, que tanto ele queria humilhar. A história nos revela isso e a gente percebe que era um hábito entre os comandantes oficiais dos exércitos essa honraria, essa pompa. Então, não era apenas uma recepção, era prostrar-se mesmo, porque era comum naquela época os oficiais quererem ter uma honraria quase que o rei, porque o rei tinha essa honraria de se encurvar para saudar o rei. E os comandantes eram tão elevados, era o segundo depois do rei, que eles queriam ter a mesma honraria. E não havia impeditivos para isso, porque os reis permitiam, afinal de contas, homens soberbos, homens ímpios, tudo que eles queriam era pompa, glória e favor dos homens. Então, perceba que era mais do que uma recepção especial, ele esperava ser honrado. Quinta expectativa frustrada de Naamã, eu ia dizer Amã, mas Naamã. Clamor especial. Versículo 11 vai nos dizer também, eu pensei que ele ia ver, ia ficar de pé, ia invocar o seu Deus. Ele não queria apenas uma intercessão, ele queria uma invocação especial. Tem muita gente que tem uma expectativa irreal com respeito à liderança e quer isso. Não quer uma oração, quer uma invocação especial da parte do líder, de modo que ele seja considerado melhor do que os outros. Uma ideia maluca, mas é o que estava na cabeça de Eliseu. Ele vai fazer uma oração diferente em mim, uma oração mais poderosa. Bem, quantos irmãos têm essa conversa que a oração do pastor é mais poderosa? Mas isso é mentira, viu? Não acredito nisso, não. Um negócio de oração mais poderosa, isso não existe.
Um simples servo do Senhor que estiver em comunhão com Deus poderá ser ouvido, até mesmo mais do que um pastor que não esteja em comunhão com Deus. Então, esse negócio de oração do pastor é mais poderosa, e não existe isso, não. Nós temos livre acesso a Deus. Do mesmo jeito que Deus ouve minha oração, Deus escuta a sua. Porque não tem diferença, não tem diferença de patamar espiritual entre mim e você, não. A gente chega a Deus pelo mesmo canal. É o mesmo meio e é o mesmo intermediário, é o mesmo intercessor. É Jesus, é o Espírito Santo que vai intermediar a minha oração e é Jesus que vai fazer com que ela chegue lá. Mas eu não tenho uma categoria mais próxima para chegar às orações, não. Não tem um canal de fax mais rápido, não, viu? É Todos nós é o mesmo canal. É o Espírito Santo rogando por nós com gemidos inexprimíveis e o sangue de Cristo nos dando essa viabilidade de podermos orar. Estamos todo mundo balizado pelo sangue do Cordeiro. Só que Naamã, ele acha que tinha um negócio diferente no profeta e que o profeta ia ter um acesso diferente e poderia, por causa dele, da sua posição, fazer algo diferente. Então, expectativa do clamor especial. Sexta e penúltima expectativa irreal, um ritual religioso. Naamã esperava que Eliseu viesse, fizesse um ritual simbólico, cheio de, como eu costumo dizer, de maimota, né? de rique-fife, de coisa ali, daquela apresentação, daquela coisa toda, que foi, inclusive, o grande erro da igreja com a entrada de Constantino. Quando Constantino se converte ao cristianismo, a igreja até aquele momento tinha um culto simples. As igrejas eram simples, os líderes se vestiam de maneira simples, tudo era muito simples. Não que a igreja não tivesse o melhor, claro, nosso melhor é para o Senhor. Só que aí chega um imperador dentro da igreja, que é que agora muitos começam a fazer? Vamos vestir uma vestimenta especial. É daí que vem surgir depois as vestimentas dos padres. Vamos botar ouro nessas vestimentas. Vamos botar isso. Vamos botar tapete. Vamos botar isso. Vamos colocar bancos especiais para. Começou a entrar na igreja. Ao longo do tempo, eu já preguei sobre isso aqui na doutrina, eu fiz aqui até uma linha do tempo de como isso foi entrando na igreja, ao longo dos séculos, não foi de uma vez só, foi de pouquinho. Rituais que foram entrando e chegando para agradar a um, para agradar a outro, para deixar mais belo, para deixar mais bonito. Eliseu disse aqui: não vai ter coisa diferente, não vai ter coisa extraordinária, não vai ter coisa, né? Achava que ia ter uma coisa assim especialíssima. De vez em quando tem gente que espera isso, né? Que vai chegar aqui na igreja pela primeira vez. Eu já passei por isso. Não só aqui, mas em outros lugares. Pessoas que nunca vieram na igreja, que não são crentes, que têm uma vida totalmente bagunçada, mas aí de repente querem que eu chame aqui na frente para dar uma oportunidade, para fazer uma oração especial, para fazer não sei o quê. Quer o quê? Quer ser visto, né? Quer ser visto. Quer ser visto. Não é nessa? Sim. Uhum. Hum. Veja, as aplicações elas podem ser feitas nesse nível, sim, mas a interpretação ela se torna alegórica se a gente
tipificar elementos com pessoas da Trindade. Claro, a aplicação é essa mesmo. Clara. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo. E a Bíblia deve ser pregada e interpretada de maneira cristã, olhando para Cristo. Mas a ideia da menção dos elementos, né, necessariamente, cada elemento nem sempre significa uma pessoa da Trindade ou uma ação. Que aí a gente tem um método de interpretação assim que é alegórico. Às vezes funciona, mas às vezes é perigoso, destona. Mas a aplicação, de fato, ela faz todo sentido. Ninguém vai a Deus se não for primeiro purificado por Cristo. Isso aí é exatamente isso. Exatamente isso. Mas com respeito à interpretação dos elementos do texto, eu só tenho um pouco de cuidado com a alegoria, né? Porque aí senão a gente vai sair dizendo a menina é isso, fulano é aquilo, fulano é ciclano, e a gente acaba caindo numa alegoria perigosa para a interpretação da Bíblia Sagrada. Mas vamos lá. Sétima expectativa e última expectativa. Ser tratado em um lugar especial. É quando ele diz, eu não quero ir a esse rio, eu quero ir àquele rio. Porque você tem a noção aí de 3 rios pelo menos. O rio que o profeta manda ir e os outros 2 que ele fala que são melhores. A ideia dele aí é, eu sou muito importante para se banhar, para me banhar em um rio tão sujo. Eu preciso de um lugar especial. É a sétima expectativa frustrada de Naamã. Por isso, irmãos, ele fica tão indignado. E o versículo 12 termina dizendo que ele saiu dali indignado. A nossa frustração, a nossa indignação é sempre fruto de expectativas frustradas. Sempre, sempre. Sempre que eu fico indignado com alguma coisa é porque eu fui frustrado por algo que eu esperei. Uma expectativa irreal daquilo. E aí vem as aplicações que o livro vai trazer sobre as expectativas para nós. Primeiro, até que ponto você se sente sobrecarregado com todas as expectativas? É quando você vai perceber agora que essas expectativas podem fazer parte da liderança da igreja e fazem parte, e podem nos sobrecarregar, tanto para os que lideram, como para os que são liderados. Porque aí você tem falsas expectativas podem levar ao rompimento de relacionamento entre amigos, cônjuges e também entre líderes e membros de igreja, seja qual for o tipo de ministério. Ah, mas eu esperava isso de você. Não tive, então acabou-se. A falsa expectativa ela é terrível. E é uma das principais razões pelas quais as igrejas enfrentam terríveis problemas no relacionamento de liderados com seus líderes. Expectativas falsas, irreais, porque não deveria ter. Então, muitas dessas expectativas, às vezes ficam ali escondidas bem no íntimo do nosso coração, mas está latente, a gente às vezes nem comunica, mas está lá, eu esperava isso, eu aguardava aquilo outro, eu esperava. Veja, isso acontece, irmãos, diariamente dentro da igreja. Pessoas que às vezes estão passando uma situação difícil, ninguém sabe, mas ela aguarda que os outros descubram. De repente os outros não descobrem, elas ficam chateadas. É que negócio da gota, né? Uma vez uma pessoa fez uma cirurgia, longe daqui, fez uma cirurgia, ninguém sabia, não foi comunicado, ninguém disse nada. Aí uma terceira pessoa que viu o irmão cirurgiado e ninguém tinha ido lá, disse assim: pastor já veio aqui? Aí eu disse não. Disse não. Mas também não explicou o contexto, que não avisou a ninguém da igreja. Ninguém sabia, ninguém sabia. Aí essa pessoa liga para outra e diz assim: olha, a igreja de vocês também eu vou dizer, viu? O irmão está lá cirurgiado, ninguém foi nem visitar o irmão. Ele disse: nós vamos adivinhar que o camarada lá no meio do mato fez uma cirurgia e que a gente entende a expectativa, como ela é falsa, como ela é irreal. Eu estava rindo ontem aqui, eu cheguei na porta da igreja, uma pessoa passou aqui, parou: é pastor! Ô varão, estou muito triste com o senhor e meu pai do céu está mais ainda. Ele não é da igreja não, não é da igreja, tá? Estou construindo uma casa, o senhor não me ajudou? Eu digo, agora deu mesmo. Entende? É assim, irmãos, é assim, diariamente, semanalmente. E eu vou adivinhar que tu está construindo. E tu sabe se eu tenho dinheiro para comprar uma casa, se eu nem eu tenho casa ainda? Mas isso acontece com qualquer pessoa aqui do ministério.
essas nossas lições sobre liderança não é sobre liderança pastoral, longe disso. É sobre qualquer pessoa que assume ministério. As irmãs da SAF que assumirem presidência vai passar por essa pressão. Na mocidade vai passar por isso. Os adolescentes vão passar por isso. Qualquer órgão, qualquer cargo de liderança. Mas eu esperei que você fizesse isso. Eu esperei que você desse aquilo. Eu esperei que você estivesse lá. Eu esperei que você fosse. Expectativas irreais. Expectativas irreais. E essas expectativas, quando guardadas no fundo do coração, mais latentes, acabam gerando sofrimento, porque não foi satisfeita. Então, é quando a gente dá conta de que nós estamos com um problema, sem, no entanto, saber o porquê daquele problema, por causa da expectativa. Além disso, nós precisamos sondar a nossa alma e examinar e compreender nossas expectativas para que elas não sejam irreais. Há pessoas que têm expectativas irreais a respeito umas das outras. E esse é o conceito que nós precisamos entender. Porque se nós não soubermos qual é a nossa missão, isso pode determinar qual vai ser o nosso comportamento. Para os irmãos que já lideram, para os irmãos que desejam liderar, a função do líder é tão complexa que cada um possui uma perspectiva diferente de como deveria agir e ser. Cada uma pessoa tem uma perspectiva diferente de como agiria e como deveria ser. E todo líder, quando começa um trabalho na igreja, já carrega muita expectativa pessoal, além do que os liderados também esperam dele. Então, primeira pergunta aí para a nossa reflexão: o que é que você espera de si mesmo? Diante das expectativas, o que é que você espera de si mesmo? Há pessoas que sofrem amargamente porque esperam fazer além da conta. E por não fazerem, ficam extremamente desesperadas. Não é somente expectativa para com o outro, não. É a expectativa que a gente pode ter para conosco mesmo, para consigo mesmo. Eu espero conseguir fazer isso aqui, eu espero atender isso aqui, eu espero fazer tanto disso aqui. Nós sofremos, irmãos, com expectativas que não são satisfeitas. Eu, como líder, passo por isso constantemente, porque a gente aguarda fazer tantas visitas no mês, tantos gabinetes no mês, tantas pregações no mês. Só que imprevistos acontecem no entorno e a gente tem fraquezas naturais que, então, se a gente não tiver isso bem balizado no nosso coração, a gente se frustra. Tem pessoas que ficam desesperadas, angustiadas. Isso é quem trabalha na escola, isso é quem trabalha em prefeitura, isso é quem trabalha no seu próprio comércio. Eita, eu esperava fazer aqui, eu esperava bater essa meta, não bati, eu esperava, não consegui. O excesso de expectativa que gera sofrimento. Então, é preciso ter muito cuidado com a expectativa que a gente tem dos outros, mas primeiro, a expectativa que a gente tem de si mesmo. A expectativa do trabalho pode levar o líder a um sem número, assumir inúmeras atividades normalmente consideradas como responsabilidades dele. E por tentar realizar mais do que conseguem, experimentam alto nível de estresse. Pra vocês terem ideia, essa aqui é uma pesquisa pastoral, mas ela se aplica em outras áreas da igreja também. Algumas pesquisas feitas entre milhares de ministros revelam que cada líder dedica entre 65 a 85, alguns mais, é claro, de horas semanais para cumprir suas tarefas e ainda assim se sentem frustrados por não conseguirem atender a todas as expectativas e demandas. Essa é a expectativa que normalmente o líder sofre, enfrenta e sofre porque acha que deveria fazer mais, mas não conseguiu fazer. Então, quais expectativas você tem de si? Segundo, quais expectativas você tem para com a igreja? Você como membro, qual a expectativa que você tem para com a igreja? Cada líder e cada liderado possui expectativas com respeito à igreja que em muitas situações são irreais. Cada membro tem uma idealização da igreja diferente. Então, para algumas pessoas, a igreja deveria ter um conforto e um luxo maior. Para outras, não. A gente não deveria ter nada disso aqui e fazer um salão só de cesta básica aqui do lado. Para outros, não deveria ter nada disso, porque cada um que se vire para arrumar o seu. A gente deveria investir nesse aspecto da escola. Para outros, não deveria ter escola, não deveria ter mídia, não deveria ter isso. Deveríamos ter um campo social em tal lugar e uma escola com pessoas ali ajudando a comunidade. Não, a gente deveria mandar esse dinheiro todinho para a África. Cada pessoa tem uma expectativa e uma idealização da igreja diferente. Teve um dia, eu ri tanto. Uma vez na minha cidade lá em Monteiro, faltou água.
a seca muito grande, o açude secou, estava vindo água de outro lugar e caminhão-pipa. Aí o irmão teve uma ideia. Vamos conversar com... Eu trabalhava já na liderança da igreja, não era pastor, mas trabalhava diretamente com o pastor e na liderança da igreja. Olha, William, eu tive uma ideia e a gente tem que fazer. A gente tem que mostrar à população de Monteiro que nós somos de Deus fazendo isso. Eu disse, pois não. Vamos furar no meio da igreja um poço. E vamos dar água para todo mundo que quiser. Eu disse, meu irmão, a gente está passando um momento de seca momentâneo. Você acha que nós vamos derrubar a igreja para furar um poço, para dar água para todo mundo? É benéfico, tem gente precisando de água, eu sei, mas tem muito canto para furar poço. Necessariamente as pessoas não vão ser só assistidas, tem que furar um poço no meio da igreja, para que a população veja que do meio da igreja está saindo água para as pessoas. Isso não vai mudar, isso não vai salvá-las. Não vai ser um poço furado no meio da igreja que vai salvar. Veja, derrubar um prédio. Veja a ideia, tinha um primeiro andar, né, onde ele queria furar. Tinha que derrubar o primeiro andar para o maquinário entrar para furar o poço. Não sabia não. Olha, ficou chateadíssimo comigo. Isso é uma falta de amor pelas pessoas. Isso é uma falta de amor pelas pessoas. Expectativas irreais. Irreais. Então, qual é a expectativa que você tem da igreja? E se vocês não fizeram, ficar com raiva de vocês. Então, expectativas irreais. Terceiro, quais expectativas dos membros para com a sua liderança? Independentemente da denominação, os membros da igreja sempre criam várias expectativas com relação a seu líder. Então, tanto o líder principal como os demais são cobrados por expectativas alheias. Há um autor que disse o seguinte: as pessoas esperam que seu líder ande sobre as águas. Para vocês terem ideia, eu trouxe aqui um relato não, eu marquei aqui uma menção de uma pesquisa que foi feita com várias pessoas de várias denominações, e o que é que elas esperavam do seu líder. E aí foi colhido as respostas que mais se repetiam para construir um gráfico. Eu vou ler isso aqui, a gente vai fazer outra pergunta e a gente termina. Veja só. O que é que você espera do seu líder? As pessoas responderam: o líder deve oferecer um exemplo moral perfeito. O líder deve oferecer apoio moral e emocional aos membros em todo o tempo, não obstante sua condição. Terceiro, o líder deve ser um bom administrador, tanto na igreja como na comunidade. Quarto, o líder deve ser capaz de ensinar sobre todo e qualquer assunto na hora que precisar. Quinto, o líder deve ter um bom desempenho semelhante a de um ator, mantendo as pessoas constantemente interessadas a ouvir, a querer estar na igreja, a realizar qualquer cerimônia em qualquer momento. Sexto, o líder deve ser uma espécie de filósofo, um mestre de valores, embora as pessoas já saibam de antemão que irão desconsiderar o que ele diz. Sétimo, o líder deve ser capaz de aconselhar os membros, uma atividade emocionalmente desgastante, embora não esteja bem. E a lista segue. Como é que vocês querem um líder? Responder as pessoas: que seja como Deus, que esteja abaixo de Deus na hierarquia espiritual, que seja um exemplo moral perfeito, que seja um poderoso guerreiro de fé e de poder espiritual, que seja um solucionador de problemas, que seja um verdadeiro herói da fé, uma fonte de apoio, não obstante sua condição emocional, alguém sempre pronto a ouvir, um excelente administrador, um excelente pastor, um conselheiro experiente, um melhor amigo, um melhor comunicador, alguém que tenha conhecimento da Bíblia mais do que todo mundo da igreja e um verdadeiro professor. Essas aqui foram as principais respostas que se repetiam, tá? Porque seguia. E aí, em uma combinação numérica,
as respostas mais frequentes que foram essas foram colocadas como a expectativa geral que as pessoas têm de um líder. Agora me digam, tem como um indivíduo ser tudo isso aqui? Não tem, porque você não é assim. Quer um Deus, é isso aí. Mas as expectativas são essas, de qualquer líder. Expectativas frustradas, expectativas irreais. Irreais. Por fim, quais expectativas que você tem para com seu Deus? Aí o negócio agora é diferente. Porque nós estamos falando sobre liderança. Mas para que a gente lidere e para que a gente siga na fé na igreja, a gente tem que ter alguém que nos guia, nos conduz, nos direciona. Então, quais são as expectativas que nós temos para com o nosso Deus, o autor de nossa fé? O que é que nós pensamos, o que é que nós cremos, o que nós esperamos dele? Até mesmo para com respeito a Deus, por vezes nós temos expectativas irreais. A gente espera que Deus responda nossa oração naquela hora, a gente espera que Deus sustente o nosso familiar a vida inteira. A gente vive constantemente frustrando-se com Deus, porque a gente não esperava perder o nosso pai e nossa mãe naquela data, porque a gente não esperava sofrer aquele acidente, porque a gente não esperava nascer numa família complicada, porque a gente não esperava ter essa experiência, porque a gente não esperava morar nessa cidade. A gente vive com essas coisinhas também, irmãos. Expectativas frustradas, porque a gente esperava que Deus nos desse o melhor pai, a melhor mãe, a melhor cidade, o melhor trabalho, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor isso. Aí quando a gente não tem, a gente fica, mas Deus, por que, Senhor? Por que que Deus permite? Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho ainda cedo. O que é que a gente espera de Deus? Percebe que muito da nossa frustração é porque a gente esperava algo que não era assim? Isso é na liderança, isso é na nossa vida com Deus. Para terminar, e eu termino com essa pergunta, o que é que Deus espera de você? Porque Deus também tem expectativas com respeito a gente. Só que a diferença da expectativa de Deus para conosco e de nós para com Deus é porque Deus ele é onisciente, ele é sábio. Ele sabe da realidade. Nós muitas vezes fugimos dessa realidade. Então, para quem está na liderança, para quem vai liderar, para quem já é liderado, cuidado com as expectativas. Expectativas irreais vão gerar frustração. Então, há muitas pessoas que estão se frustrando na igreja porque estão com expectativas irreais. Lembra aquele exemplo que eu contei uma vez de uma irmã? A irmã parou de ir para a igreja. E eu vi ela na feira. Mas missionário, o senhor nem me desejou parabéns no dia do meu aniversário. Nem foi lá em casa. Minha irmã, eu lá sabia que era seu aniversário. Ficou chateada ao ponto de nem ir para a igreja mais, acredita? Porque eu não adivinhei que era a data do aniversário dela e não passei na casa dela para parabenizar. Os irmãos fazem, às vezes, planos, expectativas que são irreais. E a gente tem que ter cuidado para que isso não aconteça para com Deus. A preocupação não é comigo não, que eu sou um Zé Ninguém. É para com o nosso Deus. Porque essa é a questão que muitas vezes a nossa fé entra em crise. A gente fica esperando que Deus realize nossos desejos, nossas vontades. Quando a gente não tenta, se frustra, a gente fica chateado, a gente fica frio na fé. Ah, Deus, porque eu não queria ter perdido aquilo. Eu não queria ter passado por esse sofrimento. Eu não queria ter se traído dessa maneira. A gente aguardou que Deus fizesse algo diferente. Quando, na verdade, às vezes é esse o meio que Deus está permitindo a gente ser tratado. Então, a gente precisa entender que as expectativas alheias à vontade de Deus, elas são perigosas, são danosas e podem nos fazer muito mal. Então, que Deus nos ajude para que a gente tenha equilíbrio entre expectativa e realidade. Sobretudo, a graça do nosso Deus, porque nós dependemos tão somente da graça dele. Bom, vamos parar aqui, vamos ficar em pé. Esse mês agora de dezembro termina essa nossa série. Acho que só tem mais uma ou duas lições e a gente vai concluir a nossa série sobre liderança. Deus amado, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui em tua casa, aprendendo a tua palavra. Vem, Senhor amado, nos ensinar, nos instruir e nos moldar
para que nós não criemos expectativas irreais com respeito à tua obra, aos teus servos, com respeito ao Senhor também. Possamos estar sempre conscientes da tua vontade em nossa vida, da nossa missão aqui nesse mundo, para que assim possamos glorificar ao Senhor com a nossa vida, com as nossas obras, com a nossa expectativa. Nós oramos e pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.